Líder com folga do Brasileirão e classificado na Libertadores, o Palmeiras agora terá semana livre para descansar e treinar. Em compensação, o Corinthians tem nova decisão já na quarta-feira. Dessa vez, o Timão precisa reverter um 2-0 na Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense para evitar outra eliminação e a perda definitiva da paciência de seus torcedores. Fechar cada vez mais o grupo, apoiar esses jogadores que estão passando, às vezes, por um momento difícil, unir cada vez mais, que é só assim para a gente poder classificar na quarta. Então, eu não tenho dúvida que na quarta-feira o torcedor vai vir e vai apoiar do início ao fim. Então, junto com o torcedor, a gente tem total condição de reverter a situação. Eu acredito que vamos dar uma boa resposta. Sinceramente, acredito que vamos dar uma boa resposta. Falando em resposta, ao responder se tinha algum receio de ser demitido pelo Corinthians, Vitor Pereira não titubeou. Você deve estar a brincar comigo, cara. Você deve estar a brincar comigo com essa pergunta. Deve estar a brincar comigo. Eu, nesta fase da minha vida, da minha carreira, ter medo de perder o emprego. Sabe quanto dinheiro é que eu tenho no banco, meu amigo? Sabe, eu tenho uma vida estabilizada, eu não preciso, eu estou aqui no Corinthians, se não for no Corinthians é noutro clube qualquer, portanto, e quando eu quiser, percebe? Por isso isso para mim, passa ao lado. Essa declaração do Vitor Pereira gerou uma série de colocações de vários tipos, e ele hoje deu uma entrevista ao jornal A Bola falando alguma coisa um pouco diferente, é isso, né, Basejo? É isso, Flávio. Vitor Pereira, ele acabou se desculpando, né, por essa declaração um pouco arrogante após a derrota no Clássico, e ele publicou a seguinte nota no jornal A Bola de Portugal. Abre aspas. De fato, não me expressei da melhor forma. Reagi quente, enervado, sem paciência depois de uma derrota que, para mim, foi injusta. Mas, enfim, é futebol. O que eu quis dizer, e provavelmente não me expressei da melhor forma, é que não vim para o Corinthians por dinheiro, porque graças a Deus, ao trabalho e à sorte, fui construindo a minha carreira sem me motivar por dinheiro. Vim para o Corinthians por paixão e estou de corpo e alma no Corinthians, e a perceber claramente o sentido de vida destes corintianos, desta gente do povo que trabalha, que sofre e que muitas vezes para ir ao estádio gasta o dinheiro que não tem, comentou o português. Bom, Fernandinho Fernandes, em cima disso tudo, o que você pode falar do jogo e dessa história do Vitor Pereira? Bom, começando com o Vitor Pereira, a gente fala o mesmo idioma, mas a gente se comunica de maneira diferente. A gente percebe várias situações dos técnicos portugueses que têm dificuldade quando se expressam e às vezes eles são mal interpretados. Eu acho que essa situação do Vitor Pereira foi um problema de interpretação, acho que ele não falou nada demais, ele não ofendeu ninguém. E ele foi claro, estava num momento de cabeça quente, isso acontece. Eu acho que ele não quis ofender ninguém, eu acho que ele não foi arrogante. É a maneira de se expressar que a gente percebe ao longo dessa passagem dos técnicos europeus. E eu tive a oportunidade de trabalhar em Portugal 3 anos. Eu saí aqui da Gazeta para ir para Portugal trabalhar. E a gente percebeu de perto que essa maneira deles conversar, franca, direta, e às vezes isso não soa bem para a gente. Por isso que eu falo, a gente fala o mesmo idioma, mas conversa de uma maneira diferente. E quanto ao jogo, Flávio, foi um jogo disputado, um jogo pegado. Eu não entendo porque a torcida do Corinthians fica tão nervosa e protesta tanto com o time. O Palmeiras não foi eliminado na Copa do Brasil? Não caiu fora também? Fernandinho, é Corinthians e Palmeiras. Você sabe, sei, irmão. Paulo, mas o jogo... Você vai falar como é que funciona. Mas você vai falar que o jogo foi ruim? Eles não estão protestando. Mas o cara não está pensando num jogo se foi ruim ou foi bom. É Corinthians mas eles e não estão Palmeiras, protestando irmão. pelo jogo. O que a torcida do Corinthians está protestando é pelo conjunto da obra. E o jogo é só Também. mais uma circunstância nessa história. E eu acho que tem o Corinthians, esse cara, o Vitor Pereira, ele está fazendo muito com o que ele tem e com o que ele não tem. O Corinthians está conseguindo encontrar um caminho na mão desse treinador com inúmeras dificuldades financeiras, de elenco. O Corinthians não está contratando quem ele quer. O Corinthians tem contratado no mercado o que dá, o que pode, o que lhe é oferecido, o que ele tem condição e às vezes nem condição de bancar. Que a gente vai ver mais pra frente se ele vai pagar tudo o que ele assumiu com esse jogador. O problema do Corinthians é crônico. Desde o Mundial, quando o Andrés era o presidente, falou assim, a partir de agora a gente vai ser um outro time, a gente vai ser uma potência mundial, o Corinthians, em vez de subir, caiu. Faz 15 anos que o Corinthians cai, se equilibra, cai, a gente não vê subir. Então a conta tá pagando agora, na minha visão. Sim. E indo ao encontro do que está falando o Fernandinho,
Chico, eu sei que conversou com o Vitor Pereira, vai dar... O Fernandinho, ele foi muito feliz na colocação. Existe uma falta de... É um problema cultural. O português, o europeu de maneira geral, o inglês, o francês... Não tenho isso, eu estou falando por convivência com europeus. E nós nos melindramos muito facilmente, Exato. nós jornalistas. Eles não têm essa preocupação que é comum aqui, de ser simpático, de falar o que o outro quer ouvir. E outra coisa, pode doer? Dói. Mas ele não falou nenhuma mentira. Ele não falou nenhuma mentira. Não falou nenhuma mentira. Ele não está preocupado se ele vai perder o emprego ou não está. Por isso que muitos treinadores estrangeiros foram contratados, porque a maioria dos treinadores brasileiros fica com medo de perder o emprego e bota o time na retranca e tudo mais, aquilo que a gente já conhece. Quer dizer, então, eu não vi nada muito... Ele foi infeliz, tão infeliz, que ele pediu desculpas, ok? Mas ele não falou nenhuma verdade. Então, se é para você... Nenhuma mentira. Nenhuma mentira, desculpa. Então, se é para você perguntar e não aceitar a verdade, não fazemos perguntas, fazemos um faz de conta. Eu finjo que pergunto... Ele foi fora do padrão que se responderia numa situação como essa. É uma sinceridade que da maioria dos portugueses. Responderia de outra O que você falou com ele? falar? O que você falou, Chico? Não, vocês podem falar à vontade. Eu tô aqui Não. Aí, de repente, pelo que você falou, até mudam os comentários. Então é o Acho importante. seguinte, hoje eu fiquei muito revoltado com o que ele disse ontem. Eu até fui grosso na minha colocação nas minhas redes sociais. Eu mandei ele enfiar o dinheiro naquele lugar, nas minhas redes sociais. Eu achei que ele desrespeitou o Corinthians, porque o Corinthians foi fundado por 5 operários. É um clube popular. A grande torcida corintiana é uma torcida pobre, é uma torcida que não tem dinheiro no banco, pelo contrário, está devendo dinheiro no banco. E quando já não está falida e não está desempregado. Enfim, o Corinthians é um time de base popular. Na minha opinião, ele foi muito infeliz quando ele colocou isso. Então, eu, que sou jornalista da antiga, então presta atenção aí, garoto, você que está começando agora, é assim que se faz, como eu fiz aqui, ó. Mandei o seguinte recado para ele. Fiquei revoltado com sua postura após a derrota contra o Palmeiras, ao falar da sua conta bancária e dizer que, se deixar o Corinthians, não terá problemas para arrumar um clube. Por outro lado, vi suas declarações parar a bola de Portugal, explicando melhor o que gostaria de ter dito. O senhor sabe que TV trabalha com imagens, abro um espaço aqui no programa Mesa Redonda para o senhor, caso tenha disposição e vontade de se manifestar. Pauto minhas relações na transparência e na sinceridade. Pretendo um dia ser seu amigo, mas jamais o apunhalaria pelas costas. Para mim, é olho no olho. A vida é mais fácil assim e grandes relacionamentos são construídos com alicerce na verdade. Obrigado. Ele me respondeu o seguinte: Chico, quem me conhece sabe que odeio a arrogância, a soberba, mas tenho muito orgulho no que construí vindo de um bairro pobre, subindo a pulso na vida. E às vezes reajo como se ainda estivesse vivendo aí, sobrevivendo quando me atacam. Erro meu que tenho que corrigir. Abraço forte e vamos à luta. E aí eu termino o texto dizendo: o diálogo é a mola mestra da democracia. Então, eu acho que essa resposta do Vitor Pereira prova o seguinte, que ele está arrependido mesmo. E ele não deu declaração nenhuma para jornalista nenhum. Eu queria que ele entrasse aqui no Mesa Redonda, nem que fosse um vidinho gravado, né, para ele se explicar. Mas ele preferiu escrever. Então, mas você viu que eu abri o espaço aqui no Mesa Redonda, que eu acho que é um direito que ele tinha num programa tradicional como o nosso, né, que já entrevistou grandes jogadores e até pessoas de nível internacional. Né? Várias. Então, eu acho que eu me senti à vontade falando isso. Eu não queria enganá-lo, não queria, sabe, dar uma apunhalada nas costas dele. Eu preferi ser sincero. E ele, sinceramente, me respondeu que errou. Bom, em cima disso, Paulo, sua posição sobre o tema. Bom, na realidade, eu discordo do Fernandinho e também de você, Celso. Ele foi arrogante. Ele foi arrogante. Se qualquer um senta aqui e fala, você sabe quanto eu tenho na conta? Eu não preciso disso, não preciso disso. É arrogância. Se ele errou e passou pro Chico que ele errou, beleza, tranquilo, todo mundo é passivo de erro. Agora, foi arrogância. A fala foi arrogante. Então, se retratou, beleza.
Agora, precisa saber o que fala. Um treinador de um Corinthians, um Brasil, uma responsabilidade tremenda. Eu fui aquele também que critiquei o Dani Alves quando ele colocou algumas coisas, falou algumas coisas, também fui aquele que criticou. Então, eles estão ocupando um cargo, ele está ocupando um cargo muito importante, ainda mais num time como o Corinthians.